Bem, primeiro eu quero agradecer a fala de todos, dizer que eu aprendi que na casa dos outros a gente tem que ser sempre muito mais cuidadoso com o que a gente diz e menos cuidadoso com o que a gente ouve. Na casa dos outros a gente tem que ter mais capacidade de ouvir do que de falar. Então eu não vou aqui responder nenhuma questão de natureza política, acho que esse não é o papel aqui de avaliação do meu mandato, ou mesmo de condutas políticas, mas eu faço questão de fazer alguns registros. Eu não votei no presidente atual, nem no primeiro, nem no segundo turno. E não sou na base. E isso é público, já disse isso. E não sou da base dele na Câmara dos Deputados. Eu sou um deputado independente que tenho procurado exercer plenamente essa independência na condição dos trabalhos e tenho certeza que o deputado Eduardo e o deputado Bira são testemunhas disso, de um esforço que eu tenho feito. Eu concordo com quem diz que é indefensável a proposta como encaminhada pelo governo, a PEC 6. Da mesma forma, tão indefensável quanto defender a proposta como encaminhada pela PEC 6, é indefensável sustentar que não tem que ter reforma nenhuma. Os dois extremos são absolutamente indefensáveis. Portanto, eu procuro caminhar no caminho da moderação, no caminho do centro, no caminho de ajustar uma proposta que garanta um ajuste fiscal necessário e urgente para o futuro do país, calibrando para que ela não cometa injustiça com as pessoas mais humildes. Em relação à aposentadoria dos congressistas, tem uma regra de transição, mas eu quero dizer que nem posso responder, porque eu fui deputado estadual, sou deputado federal e a minha vida inteira eu fiz opção pelo INSS. Então eu sou contribuinte do INSS como qualquer outro. Inclusive, como contribuinte do INSS, ao final, com a regra nova, a minha aposentadoria não será nem o último salário, como dos que têm integralidade, nem a média das 80 maiores contribuições, como atualmente. Será a média das 100 maiores contribuições, de 100% das minhas contribuições. E as minhas primeiras contribuições foram todas no salário mínimo. Portanto, eu não vou conseguir chegar nem ao teto de serviço do RGPS quando chegar ao tempo da minha aposentadoria. Então, não me cabe a crítica, eu não vou avançar, porque tem que considerar também que é uma aposentadoria de natureza especial, que tem uma contribuição muito maior do que, por exemplo, a minha contribuição que fiz a opção pelo regime geral de previdência. O Egberto falou algo que eu acho que é muito importante, que é a questão da expectativa de vida e sobrevida. As diferenças no Brasil são muito pequenas entre expectativa de vida e sobrevida pelas regiões. E por isso que eu sempre digo que não tem como fazer uma reforma da Previdência sem cometer uma ou outra injustiça. Porque não dá para pegar a expectativa de vida de cada micro-região. Não dá para ter uma expectativa de vida, uma idade mínima para cada estado. Não dá para ter, porque daí dentro do estado também, se você for em São Luís, a expectativa de vida é uma. Se você for numa área mais pobre, a expectativa de vida é outra. Não dá para ter uma expectativa de vida de micro-regiões. Você tem que adotar a média do país. No regime próprio, não. No regime próprio, você pode fazer a opção de cada estado resolver o seu e aí considerar a sua expectativa de vida. No regime geral, não tem jeito. Não tem como fazer reforma sem determinada injustiça. Vai ter uma região que tem uma expectativa de vida maior, que vai ter uma idade mínima menor, e vai ter uma região que tem expectativa menor, que vai ter uma idade mínima maior, porque não tem como não ser a média do país. Falar aqui sobre a questão dos sindicatos, eu quero lembrar que a questão dos sindicatos não tem nada a ver com a PEC 6. A questão dos sindicatos rurais, ela foi regulamentada pela medida provisória 871, então não é objeto da PEC 6. Na PEC 6, o objeto é a gente defender as atuais regras de aposentados rurais para não permitir restrições para esses trabalhadores e trabalhadoras. O que o presidente tem para investir no país, para fazer o país crescer, eu também queria saber. Para mim está claro que não há um plano de voo no atual governo, não há um planejamento estratégico, um plano de governo. Você ganha a eleição negando o seu oponente, mas você não governa negando o seu oponente. Então quem ganha a eleição negando o oponente, quando chega na hora de governar, tem muita dificuldade, e o atual governo tem demonstrado muita dificuldade
para guiar um destino seguro para o nosso país. Falaram aqui de estados e municípios, até foi lida uma carta para incluir estados e municípios. Aí nós não podemos ser esquizofrênicos. Não dá para defender, incluir estados e municípios e ser contra a Previdência. Ou é a favor da reforma e quer incluir estados e municípios, ou é a favor, ou é contra a reforma e é contra incluir estados e municípios. Não, eu sou contra a reforma, mas eu quero incluir estados e municípios, não dá. É esquizofrênico. É uma coisa ou outra. Então, o que eu sugiro? Até tá livre, você levantou a mão. O que eu sugiro? Eu acho que é o seguinte: nós temos que fazer adaptações à reforma da Previdência que contemplem o máximo os estados e municípios e, a partir daí, aprovar uma proposta que também seja replicada em estados e municípios. Só para não parecer assim que é compatível você defender, incorporar estados e municípios e ser contra a ideia de uma reforma. Não, é ter uma reforma. Ok, já entendi. Então vamos lá. A reforma não gera emprego. Olha lá, eu em momento nenhum disse isso aqui, de que, até porque eu não quero cair na tentação do que fizeram com a reforma com a reforma trabalhista. Agora, não fazer nada, eu garanto que gera desemprego. Não fazer reforma nenhuma, eu garanto que gera desemprego, porque aumenta o desequilíbrio fiscal. Um país desequilibrado é um país com juros mais altos. Juros mais altos significa dificuldade de acesso ao crédito. Dificuldade de acesso ao crédito significa dificuldade de investimento e dificuldade de poder de compra para fazer a roda da economia girar. Então, eu não acho que gere emprego imediato fazer a reforma da Previdência. Agora, tenho certeza que não fazer aumenta o desemprego, que já é um índice gravíssimo. Precisamos encontrar a justa medida de uma reforma da Previdência calibrada. Por que não se pensou em audiência antes de apresentar a proposta? Porque essa teria que ser uma decisão do governo federal. O que eu posso dizer é que, a partir do momento que a proposta chegou na comissão especial que eu presido, eu já circulei 8 estados da federação e estou procurando circular todos para dialogar, para ouvir e para levar, fazer e teve 10 audiências públicas e um seminário internacional. Das audiências públicas, inclusive, ouvida todas as associações de servidores que buscaram a comissão e ouvido as 7 centrais sindicais que tiveram espaços garantidos. Portanto, foi um espaço absolutamente democrático que nós construímos para as audiências públicas da reforma. Estou chegando no fim aqui. Por fim, eu só quero dizer uma coisa aqui. Por fim, quase todas as falas aqui foram residuais às falas que não trataram dos mais pobres, de rurais, de BPC, de professores e de 2 matérias extremamente sensíveis, desconstitucionalização e capitalização. Então eu quero dizer que, se tem um papel que eu tenho procurado exercer à frente da presidência da comissão, é de garantir uma calibragem que retire rurais, que retire BPC, que retire professores, que retire desconstitucionalização e retire capitalização. Agora, ao tempo que digo isso, porque eu não me envaideço com os aplausos e não me acovardo com as palmas, ao tempo que eu digo isso, digo que farei tudo para retirar esses itens que atingem as pessoas mais pobres, mas cumprirei a minha missão, que não é garantir votos para aprovar a reforma da Previdência. Esse não é o meu papel, mas é preparar a reforma para que seja votada pelo plenário. Se ela vai alcançar maioria ou não, é um trabalho dos líderes partidários, dos líderes de governo, de oposição, mas eu tenho certeza que o relatório que vai sair da comissão especial, ele vai ser muito mais equilibrado, muito mais justo do que a proposta que chegou ao Congresso Nacional, e eu fico feliz de poder estar fazendo parte dessa história. Ao invés de renunciar, eu vou usar a presença à frente da comissão para ajudar as pessoas mais humildes do meu país, mas também para ajudar o país a voltar a crescer, para ajudar a equilibrar as contas públicas, para ajudar a que esse país volte a ter investimento tanto interno como externo
para gerar mais emprego. Não é contraditório a reforma da Previdência com gerar emprego. Tem que ser uma reforma justa, que equilibre as contas públicas e que dê a chance para o país, no futuro próximo, retomar um viés de crescimento. Muito obrigado e foi uma alegria estar aqui em São Luís do Maranhão e sair daqui com a camisa do Sampaio Correia com o meu pequenininho. Valeu!